Roger Guedes assinou com o Corinthians em 2021, junto com outros jogadores que chegaram para formar o Quinteto Mágico ou o Quinteto Fantástico. Mas para quem esperava que o cara do time seria o meia Willian, pela identificação com o clube, por ter sido revelado pelo Corinthians e por ser corintiano, ficou um pouco surpreso ao ver que o cara que quase nunca ficou de fora de um jogo, sempre chamou a responsabilidade em jogos fáceis e jogos difíceis, seria um gaúcho que não tinha vínculo nenhum com o clube. Muito pelo contrário. Mas Roger Guedes despertou o interesse do Timão ainda quando era comandado por Fábio Carille, que cansou de rasgar elogios ao jogador que naquele momento jogava pelo futebol chinês. Em agosto de 2021, Roger se esforça, rescinde o seu contrato com o clube asiático e fecha com o Corinthians. Na hora que você meter gol nos caras, você vai comemorar, pai? Lógico, filho. Inicialmente usou o número 123, pois o camisa 10 era o Willian, que para resumir, era melhor nem ter voltado. Por outro lado, Roger Guedes sempre estava decidindo. No primeiro clássico contra o Palmeiras, ainda sem torcida, Roger Guedes reencontrava o ex-clube e durante o jogo deu para perceber que aquele jogo era dele. Ele tinha que decidir a partida. E o Roger não demorou muito para mostrar que veio e abriu o placar de canhota. Fez o segundo gol, mas estava impedido. O Palmeiras empata no fim do primeiro tempo com um chute de Gabriel Menino e desvio em Roger Guedes. Gabriel Menino que no segundo tempo foi facilmente driblado por Guedes, que fez uma pintura na arena. Mostrando ali que a Fiel tinha um cara que tinha chegado para decidir. Tanto é que na sua estreia em um péssimo jogo do Corinthians, fez um gol de falta no final para empatar a partida. Em toda a sua passagem pelo clube, Roger Guedes sempre foi decisivo. Nos raros jogos em que ele quase não aparecia, costumavam ser partidas sem tanta importância. Um momento muito emblemático na passagem de Roger Guedes pelo Timão foi quando o Willian, de forma muito estranha, se lesiona e fica de fora do primeiro jogo das quartas da Libertadores contra o Flamengo na Arena, e joga o segundo jogo já acertado com o Fulham. Roger Guedes assume a camisa 10 da equipe e faz o gol de empate contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Na comemoração, mostrou a camisa 10 que finalmente estava com o cara certo. Na atual temporada, Roger Guedes continuou sendo decisivo e saiu da equipe sendo artilheiro. O mais impressionante na passagem de Roger Guedes pelo Corinthians foi a sua regularidade, sempre dando a cara a tapa nas entrevistas, ganhando ou perdendo e conduzindo uma equipe que mudou algumas vezes de treinador. E falando em treinador, um fato que chamou muita atenção de todos foi a saída de Vitor Pereira do Corinthians para o Flamengo, e em seguida as inúmeras críticas do Roger ao português, principalmente pelo mau relacionamento do técnico com os jogadores. Ficou feliz primeiramente de saber que era ele, mas a gente ia ficar feliz só de saber que o outro já tinha saído também, então a gente já tava feliz com isso, a gente não precisa não precisa alegar, precisa mentir na frente das câmeras. O ambiente então... ficou legal, ficou melhor. O ambiente agora é isso aqui, cara, é resenha, antes não tinha, mas é, como eu falo, é perfil de técnico, perfil do que ele quer do elenco, então acho que era um cara mais sério. Mas isso minou totalmente a resenha de dentro do vestiário? Minou. Infelizmente minou, talvez não era uma coisa que ele queria, mas acabou minando o jeito dele. A principal discussão na época do VP do Corinthians era a posição de Roger Guedes em campo. O jogador deixava claro que jogava onde fosse escalado, mas o seu forte era o lado esquerdo. Porém, por várias vezes foi escalado como centroavante, às vezes por necessidade e outras nem tanto. Na minha visão, Roger Guedes foi o mais próximo que a Fiel viu de um ídolo no auge, desde Paulo Guerreiro, que acabou deixando de ser ídolo, ou até mesmo Jô em 2017. Eu tô falando daquele cara que faz o gol certo na hora certa, que reclama com o árbitro, que era meio fominha, que sempre estava pedindo a bola e que às vezes fazia mágica com ela. Eu tenho convicção de que se tivesse conquistado algum título pelo Corinthians, como Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro, seria chamado de ídolo por muitos.
Mas infelizmente no meio da temporada, às vésperas de uma decisão contra o São Paulo mais forte do que no primeiro jogo, o Corinthians ficou mais fraco. Roger Guedes aceita a proposta do Al Rayyan do Catar e deixa o Corinthians. Tô aqui para anunciar minha saída do Corinthians e dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores que eu tenho um carinho enorme e me ajudaram também nesse momento. Então fica aqui minha gratidão especial pro Corinthians e vai Corinthians. Para muita gente, ele é um daqueles jogadores mercenários que só pensam em dinheiro. Mas você está preparado para uma conversa de gente adulta? Bom, se estiver pronto, vai entender que um salário quase 5 vezes maior do que o Corinthians paga, com muito menos pressão, conforto para a família, além de uma experiência incrível que deve ser morar em um país luxuoso e com todas as regalias e segurança ao sair na rua, mesmo na má fase, faz qualquer um, repito, qualquer um, balançar. Na verdade, seriam poucos, não só jogadores, mas seriam poucas pessoas que diriam não. Digo com segurança de que seria muito difícil achar uma pessoa que diria não aceito. Por isso que o raciocínio mais coerente é você tentar se colocar no lugar do jogador, no lugar da pessoa, do cidadão. Imagina só essa proposta chegando até você, por exemplo. Tenta pelo menos imaginar. Na minha opinião, o problema não é o Roger Guedes, mas sim o Corinthians não estar preparado para esse tipo de situação. Será que vai contratar alguém para o lugar do Guedes? Ou vai ficar se fazendo de vítima, fingindo que foi pego de surpresa? Para mim, o Roger Guedes foi um jogador que representou a camisa do Corinthians como poucos nos últimos anos e que sai pela porta da frente sendo o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Mas e aí, você vai ficar naquela de culpar o Roger Guedes? Eu prefiro pensar que o Corinthians, como um clube gigante que é, tem uma carta na manga que chegue e jogue. E ao Roger Guedes, eu deixo apenas os meus cumprimentos.